Anunciantes da Rádio e TV Menorá. E vamos lá, um patrocinador hoje é o Renato Oliveira, que é cabeleireiro profissional. É isso aí, Renato, boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite, Renato. Seja bem-vindo. Isso aí, Renato. Boa noite. Deus abençoe, seja bem-vindo. E vamos lá, então, iniciar essa entrevista. Renato, em que cidade tu atende? Aqui nós estávamos se perguntando aqui no início. Pode contar para nós aí de que cidade tu é? Amém. Eu costumo dizer que eu tenho 3 terras. Eu nasci em Arroio dos Ratos, trabalho em Alvorada e moro em Viamão, mas atuo dentro desses 3 municípios, porque o meu ponto fixo é em Alvorada, mas de vez em quando eu atendo algumas clientes a domicílio em Viamão e também lá em Arroio dos Ratos. São 3 lugares, então. E como começou essa história, Renato? Quanto tempo tu já é cabeleireiro? Como que tu iniciou essa trajetória? Eu creio assim que vem desde, que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de mexer em cabelo. Então, oficialmente, formado na área fazem 7 anos, mas eu atuo no total já faz mais de 10 anos. Na família tem cabeleireiros, Renato? Tem pessoas que trabalham com isso? Não. Não. Cada um trabalha em alguma área. Eu fui o único, assim, que fui para a área da beleza. E tu já começou assim, enquanto jovem, cortar assim, ou só depois de estudar, enfim, tu já começou mais cedo, pegava algum irmão, pai, mãe, amigo, como cobaia, enfim, para te ir aprendendo? Como é que foi esse início aí? Eu comecei, assim, desde cedo, usando as minhas irmãs como modelos. Sim. Na época, eu não tinha, todas as ferramentas assim, que nós usamos, secador, chapinha e tudo mais, então elas costumavam lavar o cabelo e quando elas queriam alisar, eu pegava uma toalha, fazia assim, uma buchinha com a toalha e o ferro de passar roupa, e era dessa maneira que eu alisava o cabelo dela. E isso tu viu na internet? Como é que tu ficou sabendo essa técnica super moderna? Na época, assim, foi o que eu, sei lá, assim... Criatividade. Assim, a minha avó tinha um pente quente, que era um pente de ferro que se esquentava assim no fogo e passava no cabelo das pessoas. Aí um dia eu olhei para a toalha, olhei para o ferro e pensei, por que não? Daí comecei a testar assim, o cabelo delas e foi algo que deu certo assim de início. Aí isso na minha infância. Aí eu fui começar assim a me especializar, digamos assim, a fazer o curso em si, me formar quando eu já era adulto, com 19, 20 anos. Daí eu saí lá de Arroio dos Ratos, vim morar em Alvorada, e aí eu fiz o curso, me formei na área, me especializei. A tua especialidade é corte de cabelo feminino, Renato? Ou é unissex, corta de homem também? Não, eu trabalho só com o público feminino. No curso eu fiz, a gente tem que trabalhar no curso em todos os nichos, mas aí eu optei pelo público feminino, porque assim é mais dinâmico. Eu vejo o público masculino, ele é mais exigente que a mulher, Sério? Mulher, Fala sério. É sério mesmo? Em que aspecto assim mais exigente? O homem, ele é mais detalhista que a mulher, pode não parecer, mas sim, eu aprendi isso no curso, obviamente, daí por isso que eu não fiz muito. Porque assim, quando tu termina o cabelo da mulher, tu vira lá pra frente do espelho e ela se olha assim de frente, ela vê o resultado, ela gosta e tudo mais. Já com o homem é diferente, o homem ele levanta, ele vai na frente do espelho, ele pede pra ver atrás, ele sabe. Quer ter certeza que deu certo. Exatamente. E aí no curso, assim, em algumas experiências que eu tive muitas vezes, eu acho também por essa coisa, assim, de o homem querer estar sempre, assim, naquela cadeia, vamos dizer assim, de autoridade, de, eu sei das coisas, enfim. Que muitas vezes, assim, no curso eu fazia, assim, o cabelo do homem, e aí ele dizia, mas eu acho que ficou um cabelinho aqui, daí eu pegava a máquina, se ligava, eu só encostava assim na cabeça dele, tirava e ele dizia, era isso mesmo. Ou seja, o movimento de corte é em formato de C, que vai fazendo. Eu nem fazia o movimento do corte, eu só encostava a máquina ligada e tirava e ele dizia, é isso mesmo. Para dar a palavra final. Isso, só para dizer assim que ele estava no controle e tudo mais. Daí aquilo foi, sabe? Eu disse, não é, para mim não é isso. Sim, sabe que teve uma vez que eu cortei o cabelo e o cara cortou minha franja e eu não falei nada, Renato. Eu fiquei quietinho e fui embora. Só não voltei.
Interessante. E antigamente, assim, há um tempo atrás, né, se chamava corte social, se chamava corte. E aí hoje, né, cresceu muito essa área da barbearia, que é diferente, né, existe cabeleireiro e existe barbeiro. Então, cresceu muito essa coisa, assim, dos barbeiros, então existe vários cortes e os nomes também, assim, Todos são eles diferentes. inúmeros nomes. E Renato, então- quais serviços tu oferece, então, para quem for aí ter um serviço contigo, alisamento, corte, quais dos procedimentos? Eu trabalho com todos, assim, os procedimentos, corte, mechas, tratamento, alisamento. E tem alguma técnica ou cor de cabelo ou estilo de corte que está em alta em 2025? Sim, para agora eles estão, a cor, assim, do momento são tons, assim, mais terra, mais puxado para o marrom. Antigamente, assim, era muito louro, né? Elas gostavam daquela explosão de cor. Hoje elas estão ficando mais só pela iluminação, pontos de luz, e não tão tons mais claros também. Tons mais terrosos, puxados para avelã, doce de leite, marrons, acobreado. Renato, uma pergunta. Chega pessoas assim no salão com a foto lá da atriz da novela ou do filme, assim, né? No celular, mostrando assim, ó, eu quero ficar desse jeito, assim. Acontece isso. No passado era bem comum, deve ter ainda. Certamente. No passado elas vinham com a revista, né? Hoje Sim. não tem mais a revista ali, elas pegam na internet as referências e trazem. Aí antes de tu fazer, né, o processo com a cliente, tem aquele momento da consultoria, porque muitas vezes elas trazem essa referência e o cabelo que elas querem dar referência, muitas vezes o cabelo delas não entrega aquele resultado, né? Aí levar elas a entender que a gente precisa de todo um processo para que o cabelo chegue naquele resultado. Sei, você como profissional avalia não só isso, talvez, até a própria estrutura da pessoa, rosto, essas coisas todas, para ver se aquilo vai ficar bom realmente, né? Exatamente. Muito Exatamente. São muitos fatos. Ô, Renato, eu vou aproveitar um minutinho aqui. A nossa entrevista vai rápido. Vamos botar o Instagram do Renato Oliveira aí Pá, pra deve ter vocês. bastante coisa no Insta. Tem. Precisava dar uma espiada, pior que tem. Renato.hair. Aí você vai encontrar, vamos colocar na tela e você já pode seguir. Um primeiro vídeo ali que tá escrito Glow Up Hair, que é uma experiência bem legal de alguém que foi ali, passou e teve um corte diferente. No final aparece o Glow Up que eles falam, né? Como assim, O que passou? significa isso, em primeiro lugar? É a essa transformação. palavra? Entendi. Legal. Pois é, olha aí. Bacana. É bem movimentado o Instagram, então, né? Quanto Instagram aí, Vamos ver o final. É o aparece. portfólio digital. O pessoal gosta do Instagram. Esse aí tá bem movimentado, gente. Tem até, ela vai falando ali, eu olhei esse vídeo e já achei bem legal. Parece a transformação por inteiro, que tu tem um antes, um depois, todo o procedimento que o Renato faz. Boa. E depois, no final, ela realmente ficou bem feliz. Isso aí. E ela não viu nada durante o... Eu não sei se ela viu. Renato, conta aí pra nós como é que foi esse vídeo que tá passando. Sim, ela viu todo o processo, na verdade, que é um processo de alisamento, né? E o que acontece? Eu acho, né, toda mulher tem o sonho do cabelão. E aí tem isso, muitas vezes elas não querem cortar. Daí depois de todo o processo do dia eu ter feito o alisamento, eu mostrei pra ela que a gente precisava cortar e era algo que ela não queria, Olha aí. né? Obviamente ela já é minha cliente, né, há algum tempo, e eu falei, não, a gente precisa cortar o cabelo. Muitas pessoas acham que o cabelo não cresce porque a pessoa... que o cabelo vai crescer, aliás, se a pessoa não Nunca cortar. E é muito... E ao contrário, eu sempre digo que a manutenção mais importante para que tenha um cabelo grande e saudável é o corte. E aí no final eu cortei e ela disse, realmente, ele estava precisando desse corte. Isso é bíblico, Muito legal. Renato. Tem que podar, né, para dar mais fruto. É verdade. E Renato, Exatamente. por que ser um patrocinador da TV Menorá? Por que tu patrocina aí a Rede Menorá? Eu creio que hoje em dia tudo isso começou, né, pela minha esposa, e antes de nós termos desse ministério, eu tive uma experiência, né, com um patrocinador. Eu trabalhava em outro salão onde tinha uma transista, ela precisava comprar material e minha esposa disse, lá no site da TV Menorá tem alguns acessórios, tu vê se tem alguma coisa que te interessa. Tinha também outras pessoas que vendiam produtos de cabelo, e ali eu vi que tinha
um anunciante que era fábrica de cabelo. Daí a gente foi nesse local, enfim. Foi assim que eu conheci, né, essa parte da igreja. E eu creio hoje, assim, antes eu era anunciante pela parte, assim, que eu pensava, vou ter bastante provisão na minha vida. Mas hoje, assim, eu vejo que não é dessa maneira. Foi mais pela questão de que, como eu gosto de entrar, né, nesses 3 canais que nós temos de edificação, e ali eu encontrar algo que eu esteja precisando, necessitando naquele meu momento, seja uma palavra, seja uma mensagem do blog, né? Então, eu hoje, assim, por que ser um investidor do reino? Para que esses 3 canais alavanquem, né? Para que outras pessoas possam ter esse acesso, esse suporte, porque não é só eu entrar ali e ver que tem, né? Tem todo um trabalho para que eu tenha acesso a essas 3 ferramentas. Então, antigamente eu via mais por esse lado, assim, da provisão, e aí depois também, obviamente, a questão da avareza, mas hoje, assim, eu faço isso com gratidão no meu coração. Boa. Por isso, que de alguma forma eu estou ajudando com que isso cresça, né, e apareça e outras pessoas, assim como eu, busco nesses locais, né, nesses canais, algo assim que vai trazer uma satisfação para minha vida, vai preencher algo na minha vida, outras pessoas também vão ter esse acesso. Verdade, Renato. A gente agradece aí a tua participação. Eu que agradeço, Deus abençoe, bom programa. Igualmente. Obrigada, Renato. Tchau, tchau. Abençoe também. Anunciantes da Rádio ITV Menorá.